vamos lá então. Iniciando a gravação, eu tô gravando esse vídeo aqui porque, bom, se você não sabe quem eu sou, o foco não sou eu nesse vídeo. Inclusive eu vou deixar um link aqui abaixo se você tiver interesse em saber mais quem eu sou, lá no meu site. Mas eu faço consultorias, eu tô no mercado já tem um tempinho, eu já investi uma verba em anúncios em diferentes plataformas, para mais de 26 nichos de mercado diferentes. Então, assim, eu vejo de maneira recorrente, independentemente do porte da empresa, que algumas dúvidas sobre essa parte de arquitetura, de construção de anúncio, como que eu gero uma linha de raciocínio, como que eu distribuo a minha verba em campanhas, que tipo de argumento eu preciso trabalhar para anúncios, para aquisição de clientes, para vendas diretas, para capturas de lead, etc, etc. Então, ao trabalhar com empresas muito pequenininhas, tá? E ao trabalhar com empresas de médio porte, se eu não me engano, a maior verba que eu já peguei aqui foi cerca de 40 mil reais de investimento mensal em publicidade online, uma única empresa, tá? Mas isso ainda não é um investimento de uma empresa de grande porte. Eu comecei a notar que. Chegou mensagem aqui. Eu comecei a notar que certos padrões se repetem, tá? E como eu faço consultoria, como eu tenho clientes, como eu ajudo outros profissionais, quando a gente vê um certo padrão muito repetitivo de dificuldades, o ideal é que a gente faça o que eu vou fazer aqui. Então eu vou gravar um vídeo, eu vou colocar absolutamente tudo o que eu sei. Eu tenho um desafio muito grande aqui, porque eu vou falar para uma quantidade de pessoas que eu espero que seja vasta, né, com experiências diferentes e que trabalham com segmentos diferentes. Então, assim, esse vídeo poderia ter horas, eu poderia dividir isso aqui numa série de vídeos, e eu não vou fazer isso. Eu acredito que a gente vai passar aí com menos de 30 minutos de conteúdo, mas é um conteúdo top, porque eu já comprei certificação fora do país, já investi em dólar, já comprei muita coisa aqui dentro, né, de gurus aí, de players do mercado nacional. Então eu acredito fortemente que, independentemente do seu nível, alguma informação de muito relevante aqui você vai tirar. Então eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ter, se quiser ir, coloca no 2x, fique à vontade. Esse vídeo não tem edição, não tem vinheta, não tem nada, isso aqui é raiz, é conteúdo direto mesmo, tá? Então, já vou colocar aqui na captura de cena, vou ficar pequenininho aqui e já vamos para cima, belezinha? Então, basicamente, eu estipulei pra gente um mapazinho mental, tá? Esse mapa mental aqui. Eu vou colocar provavelmente algum link em PDF aqui, se você quiser baixar ele, tá? Vou hospedá-lo no meu site, fique à vontade. Nós vamos passar basicamente por 4 tópicos, que né? Como o meu cliente, como a minha empresa vai sair de um estágio entre quem é você, onde o seu cliente pensa assim, mas quem é você na fila do pão, né? Para o passo que a gente quer, que é como eu posso comprar, qual que é o seu contrato, qual que é o método de pagamento, tá? Que é a parte de finalização mesmo de condução do processo de vendas. Então, como que a gente faz essa transição, né, nesse nível de consciência, de desejo, de vontade de comprar o seu produto ou do seu cliente. O que é um funil dinâmico? Por que o funil é dinâmico? De onde que eu tirei isso? E aqui eu já vou ir direto nos 10 principais problemas e em 10 orientações práticas para você desenvolver bons anúncios, tá? Mas antes da gente percorrer esses 4 tópicos, eu preciso que a gente chegue no consenso se faz sentido você me assistir ou não, se faz sentido você investir o seu tempo aqui ou não, tá? Basicamente, igual eu falei, eu investi um dinheiro aí, eu tenho uma empresa tem alguns anos, tá? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link sobre mim, se você quiser verificar, mas o foco não sou eu. Se você trabalha com pequenas e médias empresas, se você presta serviço como B2B, como freela, como gestor de tráfego, como agência, como que você quiser, se você está entrando no mercado, muito importante que você fique aqui e assista isso, né? Se possível, mais de uma vez, sobre essa parte de construção de anúncios e alinhamentos de comunicação para anúncios, tá? Vai te ser bem útil. Aqui eu estou colocando novamente tudo que eu sei, tudo que eu passei nos meus anos de experiência, mas não necessariamente tudo que eu vou falar aqui vai estar certo, não tem intenção nenhuma em ser dono da verdade, e a responsabilidade é sempre sua que vai estar executando, tá bom? Você viu o que serve para você, o que não servir, você joga fora. Isso aqui que eu vou falar para vocês hoje, para ti hoje diretamente, serve para qualquer modelo de negócio, para qualquer tipo de aquisição de tráfego pago, em qualquer mídia, tá? Search, rede social, display, vídeo, remarketing, etc. Então, né, a promessa é forte, belezinha? E tudo aqui é gratuito, tá? O vídeo é gratuito, esse PDF aqui, eu não quero seu e-mail, não quero nada, belezinha? Então, uma última coisa sobre vale a pena assistir ou não,
é que não tem jeito de eu te dar uma fórmula pronta. Eu vou explicar isso mais detalhadamente um pouco mais para frente no vídeo, mas não tem uma receita de bolo aqui que eu vou te fornecer e que você vai aplicar para todos os seus clientes ou que vai servir diretamente em todas as empresas. Eu vou te dar base, substância. Eu vou te ajudar a pensar sobre alternativas e aí você vai pegar essas informações, vai adaptar para sua realidade e eu acredito fortemente que você vai ter bons resultados. Belezinha? Então, se fizer sentido para você, fica aí, se não, até a próxima. Então, para você que optou por ficar, vamos entender um pouco melhor sobre como a gente sai de quem é você para como posso comprar o que você vende. Primeiro aspecto é o seguinte, eu vou colocar aqui no cantinho, eu vou tentar dar um zoom um pouco maior, mas de maneira com que as informações não se percam e eu continuo aqui no cantinho da tela. Então vamos lá, primeiro vamos entender os estágios sobre a decisão de compra, tá? Daria para deixar isso aqui um pouquinho mais complicado, daria para colocar mais outros subtópicos aqui, mas o meu papel aqui é simplificar ao máximo tudo o que eu já digeri de possibilidades de informações e colocar aqui para você de uma forma prática, tá bom? Então, para que eu possa desenvolver anúncios de forma minimamente eficiente, eu preciso entender esses 5 estágios básicos, desde a inconsciência do que eu não sei que existe ou eu não sei que a sua empresa existe, até a parte onde de fato eu vou querer passar o cartão, fazer o Pix, etc, comprar de você, belezinha? Então, o primeiro aspecto eu preciso que você entenda que o seu potencial cliente ele pode estar inconsciente da sua empresa, que geralmente é o que mais acontece, né? A pessoa não sabe nem que você existe, que a sua empresa existe, que o seu produto existe, ou então essa pessoa também está inconsciente que ela tem um problema. Eu costumo dar 2 exemplos muito clássicos que são, primeiro, eu tenho lá um senhor José, João, como você quiser chamar, ele é servidor público, ele é mais velho, ele sempre teve conta na Caixa Econômica, por exemplo, e aí ele faz investimentos na poupança, ele faz investimentos super conservadores e ele só faz investimentos que o gerente do banco dele orienta. Então, potencialmente, se o senhor José, João, enfim, não interessa, tivesse um pouco mais de conhecimentos relacionados ao mercado financeiro, relacionados a investimentos um pouco mais arrojados, relacionados a distribuição de investimento em uma carteira, sei lá, para dividendos, para fundos imobiliários, se ele tivesse mais conhecimento sobre o mercado financeiro, o senhor João, o senhor José, potencialmente teria muito mais resultado do investimento dele no médio e longo prazo. Tá? Mas, como ele não é um cara que consome conteúdo de internet, como ele já é um cara, um senhor, o foco dele nem é o mercado financeiro, ele gosta de outra coisa, ele está aposentado, né? Ele gosta de viajar, ele gosta de, sei lá, de culinária, ele curte outras coisas. Então ele teria uma potencial solução, ele teria uma potencial amplificação mediante o investimento da verba do capital que ele acumulou durante a vida dele, mas ele é inconsciente desse problema. Então meio que ele tem um problema, mas ele não sabe que ele tem. Então, para uma empresa, por exemplo, que trabalha dentro do mercado financeiro, conseguir captar a atenção do senhor João, do senhor José, e trazer ele para uma análise, né, e fazer com que ele reflita sobre as questões de outras opções, para procurar uma agência de investimento especializada. Então, tudo isso são questões, são etapas. Outro exemplo que eu dou, que é muito claro, é, por exemplo, a pessoa que tem uma dor no joelho, a pessoa tem uma dor no tornozelo, a pessoa tem uma dor na lombar. Talvez ela não sabe que aquilo seja alguma coisa, ela passou dos 30, ela acha que, enfim, que aquilo é a idade dela, tá? Então ela não considera aquilo como uma coisa relevante, ela não acha que ela tem um problema de fato. E aí as pessoas que trabalham na área de saúde, as pessoas que trabalham com ortopedia, etc., elas podem sim entender que algumas dessas pessoas podem caminhar num diagnóstico futuro, próximo, de um problema grave, de talvez ter um comprometimento de mobilidade, etc., tá? Então são esses 2 cenários. Novamente, eu estou falando aqui para muitas pessoas, eu estou falando sobre muitos contextos diferentes, então eu te convido aqui para pensar sobre todas essas informações que eu estou colocando e analisar isso na realidade do seu negócio. Tranquilinho? Então nós temos essas 2 possibilidades de inconsciência, ou que a sua empresa existe, ou que aquela pessoa de fato tem um problema. Segundo aspecto é o consciente, ou seja, talvez ele até sabe que você existe, talvez ele até sabe que aquela dorzinha no joelho pode ser alguma coisa, mas ele não tem urgência, ele não tem intenção de agir. Tá? E para essa pessoa, a gente vai trabalhar num aspecto de um público frio. Eu até esqueci de comentar, mas eu fiz uma analogia aqui sobre um conceito muito comum no mercado de ser utilizado, que são os conceitos de temperatura para funil. Então aqui eu até brinquei em congelado, né, que seria essa fatia de público que não sabe que tem um problema e nem sabe, talvez, que a sua empresa existe. Aqui teria uma fatia de público frio, que seria pessoas que talvez tenham consciência do seu negócio, talvez tenham consciência que ela tenha um potencial problema,
tá? Mas ela não tem urgência naquilo, é uma pessoa passiva, é uma pessoa que não tem uma atitude, tá tranquilinha aí na vibe dela, tá? Esses dois primeiros estágios são estágios onde nós vamos estar trabalhando anúncios de captação de atenção, chamar a atenção das pessoas, convidar as pessoas para que essas pessoas possam visitar nosso perfil do Instagram, assistir um vídeo nosso no YouTube, talvez ler um blog post, cadastrar numa newsletter, talvez saber um pouquinho mais sobre aquilo, né? Tem vários vídeos, várias comunicações hoje em dia que a gente visualiza, por exemplo, no TikTok, no Reels, no YouTube, que são pessoas, são empresas, são especialistas falando numa comunicação bem popular, que é justamente para atrair essa certa audiência e trabalhar o nível de qualificação, o nível de entendimento, né? O nível de transição dessa parcela de público consciente do estágio 2 para o estágio 3, que é o público que está minimamente interessado. Um público que minimamente ele procura informações sobre aquilo. Informações gratuitas. Novamente, ele vai pesquisar no Google, né? E aí, dependendo da sua empresa, você pode estar patrocinando palavras no Google Search, por exemplo, que não estão diretamente relacionadas com a contratação dos seus serviços ou com a venda dos seus produtos. Porque dependendo do seu mercado, esse tipo de palavra-chave no Google Search ou no Bing, a ferramenta Microsoft de anúncios, pode estar com custos de leilão muito elevados. Então, uma das potenciais estratégias é fazer o quê? Poxa, peraí, eu sou um escritório de advocacia em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, são locais de ampla concorrência, geralmente o leilão extremamente agressivo. Se eu trabalhar termos mais sutis, estou dando um exemplo, estou contextualizando, tá? E patrocinar posicionamentos na rede de pesquisa, talvez eu consiga posicionar um anúncio meu com um custo muito menor, eu levo o usuário para minha página, automaticamente se eu tiver um sistema de remarketing instalado eu posso aparecer para aquela pessoa de novo, em diferentes posicionamentos, em diferentes locais da internet, e eu posso fazer uma escalada de consciência naquela pessoa, fornecer um material legítimo, gratuito sobre ela, para ela, sobre o problema que ela tem, sobre aspectos psicológicos, jurídicos, perda de peso, relacionamentos, procedimentos estéticos e tudo isso que está relacionado aí não somente ao mercado de infoprodutos, mas mercado de negócios locais, mais mercado de serviços, mais mercados de SaaS, de software como serviço, tá? Então tudo isso pode ser trabalhado, todas essas são possibilidades. Então aí a pessoa que sai do estágio consciente para o estágio curioso ou interessado, ela vai querer saber mais, ela vai querer falar assim, belezinha, vou olhar na Amazon, vou olhar na Shopee, vou olhar no Mercado Livre. Quem comprou isso? Quem comprou gostou? Quais foram as experiências? Se eu estiver vendendo, por exemplo, uma consultoria jurídica sobre alguma coisa, se eu estiver fornecendo, sei lá, um procedimento de um exame de imagem mais sofisticado, então as pessoas vão buscar aquelas soluções, vão analisar a experiência de quem já comprou, vão ver vantagens, garantias do serviço, né? E principalmente as pessoas que estão nesse estágio de curioso interessado, elas vão querer responder duas perguntas muito simples, que é, será que isso é para mim? Será que eu consigo pagar? Será que essa solução é a melhor solução para o meu sistema, para a minha condição, para o que eu espero utilizar no computador, para o que eu espero utilizar de uma televisão, para o que eu espero utilizar, sei lá, de um serviço de personal trainer, tá? Será que isso é para mim? E a segunda pergunta é, será que isso é para mim agora? Eu preciso comprar isso agora? Eu tenho urgência? Posso esperar? Essa dor é latente ou não? Então tudo isso meio que vai entrelaçando na parte tanto de copy de comunicação, quanto na parte de estratégia de desenvolvimento dos anúncios. Belezinha? Então, tranquilo, vamos pro próximo. Então depois que a pessoa que nem te conhecia ou não sabia que tinha um problema, ela fica consciente do problema, ela fica interessada e quer saber mais sobre aquilo, aí essa pessoa dá o próximo passo à frente, que é justamente o quê? Comparar soluções. Então ela vai começar a verificar assim, beleza, eu tenho um problema, eu quero resolver alguma coisa, e eu estou resolvido, realmente eu vou fazer, mas eu vou fazer com quem? Eu vou comprar de quem? De qual forma? Vou procurar presencial ou eu vou comprar online? Por exemplo, eu vou falar mais abaixo aqui, mais à frente do vídeo, sobre ângulos de comunicação. Mas eu costumo conversar com o pessoal o seguinte, perda de peso, que é um exemplo clássico do mercado. Você pode buscar uma solução de perda de peso praticando uma arte marcial, você pode buscar uma solução de perda de peso praticando musculação, consultando com o nutricionista e simplesmente regrando a sua boca. Você pode buscar uma solução de perda de peso com exercícios em casa, comprando, sei lá, uma mentoria ou um curso pela internet. Então, o mercado de perda de peso, ele tem várias soluções. Talvez você pode perder peso até dançando tango. Se o cara da escola de dança for bom no marketing, ele pode eventualmente convencer as pessoas que aquela solução é minimamente plausível, tá? Então, quando a pessoa sai do estágio curioso e interessado, pesquisador,
e passa para o comparador de soluções, a pessoa já decidiu comprar, ela está vendo que ela vai comprar de quem. E é importante que a gente apareça aqui com uma comunicação que é um pouco diferente de uma comunicação de anúncio para quem é um público curioso, que é diferente da comunicação de um anúncio onde eu quero trazer as pessoas do estágio 1 para o 2 ou do 2 para o 3, por exemplo, onde a comunicação é mais abrangente, termos populares, coisas generalísticas e etc. Tá? E por último, então, se eu tiver uma qualidade de apresentação de oferta, de vantagem para essa pessoa, ela vai sair do estágio comparador de soluções para comprador de fato. E aqui a pessoa já é cliente, entrou no seu CRM, fez o Pix, passou o cartão, aqui é sucesso. Entretanto, tem um detalhe que eu falo muito com o pessoal, é que quando você adquire o cliente, quando o cliente entra para a sua base, quando realmente você recebe o pagamento, ali não termina o ciclo, ali na verdade começa o ciclo, tá? Porque é bem depois do pós-compra que o seu cliente define se ele vai te recomendar ou não, se ele vai continuar contigo ou não, se ele vai recomprar de ti no futuro breve ou não. Então, para a qualidade, para a saúde financeira do seu fluxo de caixa, quando alguém compra de ti, é ali que começa um relacionamento de revenda suscetiva, onde eu vou pegar aquela pessoa talvez, coloco ela numa esteira de outros produtos, porque soluções trazem novos problemas, ou então onde essa pessoa pode me indicar para outras empresas, para outros compradores, pessoas físicas. Eu costumo muito falar com o pessoal o seguinte, existem ciclos de recompra diferentes. Então, por exemplo, se você tem um delivery, você vai ter um ciclo de recompra. As pessoas vão buscar novamente, se gosta do prato do seu restaurante, enfim, do seu sanduíche, elas vão tender a recomprar de você no intervalo. As pessoas que compram tênis, sapatos, calçados, moda, elas vão tender a recomprar da sua empresa num ciclo maior que o do delivery. E as pessoas que estão eventualmente comprando de corretores de imóveis, revendedores de carros, né, de veículos, etc., elas vão ter um ciclo de recompra ainda maior. Ou então, no caso do setor imobiliário, por exemplo, tem pessoas que fazem a compra de um imóvel uma única vez na vida, né? Então, o trabalho nosso é justamente deixar essa experiência de compra, esse pós-compra, de uma maneira muito interessante e que favoreça que essa pessoa me indique para outras pessoas. Tá? Esse é um ponto que eu achei interessante a gente estar colocando aqui. Então, basicamente, como que a gente sai de quem somos nós para como comprar o seu produto? Entendendo esses estágios de consciência diferentes. Toda e qualquer solução, venda de produto, serviço, seguro, projeto de engenharia civil, projeto de arquitetura, contrato de prestação de serviços, tudo que você pensar, do mais simples, que é um delivery, que é uma venda de um bombom, de alguma coisa, envolve esses 5 estágios básicos, tá bom? O que pode acontecer eventualmente é o seguinte, pô, Felipe, eu não sou corretor de imóveis, eu não vendo alto ticket, né, o famoso high ticket, eu sou um cara que eu vendo hambúrguer, eu vendo pizza. O que pode acontecer quando você tem um produto que é de vasta gama de consumo com um ticket menorzinho? Pode acontecer do teu cliente simplesmente escorregar aqui direto. Então ele nunca viu a sua hamburgueria na vida, ele tá lá de bobeira no Instagram, vê um anúncio, ele gosta de hambúrguer, pronto, deu o match, o preço é acessível, então ele escorrega onde ele nem sabia que a sua hamburgueria existia e ele já cai direto para a parte de comprador, já cai no sistema, já pede no seu menu digital, já vira cliente seu no iFood, etc. Tá? Então, sem entender esses 5 básicos estágios de consciência de decisão de compra, a gente não consegue ter uma estrutura de anúncios minimamente eficiente, profissional. Belezinha? Por último, eu preciso muito que você entenda um conceito. Nem sempre quem compra paga, nem sempre quem paga usa. O que isso quer dizer? Tem um exemplo clássico, que eu não sei se é de algum curso que eu comprei nos Estados Unidos, alguma coisa que eu ouvi falar sobre isso, mas para a gente entender melhor é o seguinte. Aqui tem um exemplo de venda de fraldas, tá? Produtos infantis, tudo entra aqui. Nem sempre quem compra paga, nem sempre quem paga usa. Pode ser que a mãe veja uma marca de fralda, veja uma escola infantil, veja um serviço, sei lá, de atenção pós-parto, qualquer tipo de produto dentro dessa seara. Pode ser que a mãe compre a ideia, que ela se sinta segura, ela goste ali da proposta daquela marca, mas quem paga a solução eventualmente pode ser o pai. Felipe, nossa, que visão, tal, né, tempos modernos, tá tudo bem. Isso aqui é só didático, pedagógico. Belezinha? Então, quem comprou o produto, a ideia do produto, a solução do produto foi a mãe, quem fez a transação de valor monetário foi o pai, e quem usa é a criança, que recebe o benefício de usar aquele produto. E claro, a criança vai dar o feedback, seja, né, no momento que ela está tranquila,
no fluxo de vezes que ela chora de madrugada, etc, etc, etc. Então, o sistema, a gestão, o marketing, o fluxo do mercado, ele mantém-se o mesmo. Tranquilo? Tá, beleza, Felipe, mas quais são outros exemplos que você já viu na prática que nem sempre quem paga usa, nem sempre quem usa compra, e o que mais que a gente tem de possibilidades? Software, com certeza. Seguros e títulos de capitalização, tem muita essa visão também de comprar títulos e seguros para pessoas no médio e longo prazo, ou seguros de vida, ou planos de saúde, tá bom? Equipamentos industriais, cursos profissionalizantes, falando aqui também de jovens, tá? Aspecto de transição de carreira, presentes entre pessoas de família, enfim, tá? Então, pense sempre que se o seu produto, se o mercado seu ou do seu cliente tiver dentro desse contexto que eu estou colocando, busque sempre focar no decisor, tá? Geralmente quando o decisor fecha, bate o martelo, dificilmente existe um problema no aspecto de pagamento, né, no setor de pagamento ou no aspecto de utilização por parte do cliente. Claro que eventualmente se tiver uma experiência negativa, né, isso vai chegar ao conhecimento de todos. Belezinha? Simples, mas muito útil, muito interessante. Isso aqui é bagagem estratégica, tá? Isso aqui é ferramenta de cinto de utilidades, tá bom? Então espero que você esteja gostando até então. Então, entendemos essa parte, belezinha. Agora vamos para a parte de funil dinâmico. Basicamente, o que acontece? Assim como eu tenho que entender os níveis de consciência para eu conseguir estipular formas de comunicação diferente, para eu atrair a pessoa em momentos diferentes que gerem coerência para ela, que conectem com a pessoa, eu também preciso entender que para eu trabalhar esse tipo de comunicação, para eu ser eficiente na estruturação desses anúncios, esse público de topo, né? Então imagina que tem, né, um funil. Eu até pensei em desenhar aqui, mas eu falei assim, cara, não precisa, todo mundo sabe o que é um funil, né? Então é desnecessário. Mas essas pessoas de topo, onde tem a maior parte ali do contingente de quem usa rede social, YouTube e etc., para a gente atrair e conectar com essas pessoas, a gente precisa utilizar uma comunicação de massa, termos simples. Inclusive, de preferência, termos que sejam comuns da utilização daquelas pessoas naquela situação, tá? Não vou entrar em detalhe aqui, novamente, eu não quero que esse vídeo tenha horas. Principais problemas e desconfortos que essas pessoas têm. Termos comuns, novamente, e a meta aqui é uma meta de atração de atenção de público. E sempre tem que ter uma chamada para ação. Por que eu falo isso? Porque às vezes o pessoal veicula os anúncios e não coloca uma orientação direta. Tá? E por mais que a gente esteja fazendo uma campanha de brand lifting, de reconhecimento de marca, que eu não tenha a intenção que o usuário tenha nenhum tipo de ação valiosa, é importante que eu direcione a ação dele para o que eu espero. Então, por exemplo, até esse momento, se o que eu falei aqui valeu para ti de alguma coisa, se você curtiu, se inscreve aí no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com quem você acha que essa informação gratuita vai fazer sentido. Eu estou te direcionando um comando, uma ação, que eu espero que você faça em retribuição aqui ao meu esforço, ao conhecimento que eu estou colocando e ao seu acesso gratuito ao material. Entende? Porque às vezes as pessoas precisam dessa orientação, desse direcionamento sobre a ação, por mais que eu esteja falando uma comunicação que está relacionada com tipo de topo, né, com estágio de topo de funil, tá bom? Então, sempre tenha algum tipo de CTA, independentemente do nível, do estágio que você está trabalhando, no nível de desenvolvimento de consciência para a compra do seu produto, do seu serviço, do seu cliente. Bom, belezinha. Então, a meta aqui é atrair a atenção das pessoas. Aqui, dependendo, você pode utilizar, surfar as ondas aí dos trend topics, você pode utilizar, talvez, humor, né? O pessoal tem utilizado muito, eu vejo isso principalmente no Twitter, mesmo marcas consolidadas que estão em diferentes segmentos de mercado, varejo, utilização de memes, né? Utilização de problemas comuns, extremamente comuns, que podem desencadear numa cadeia de outras situações. Eu não vou entrar em detalhe aqui, vamos continuar, que eu acho que vai fazer mais sentido. Tá? Então, belezinha, vamos lá então. Então, planejamento de comunicação, anúncios a nível de topo, passamos por isso agora, anúncios de meio de funil. Aqui eu preciso que você entenda que no meio de funil é onde a gente vai perder mais pessoas ao prolongamento do caminho, mas não é perder pessoas por perder pessoas. Nós estamos focalizando, direcionando, qualificando essas pessoas para que de fato a gente consiga peneirar os compradores, tá? Então o que acontece? Para essa parte de comunicação, a gente precisa buscar conectar com as pessoas que estão interessadas na solução, pessoas que estão pesquisando compras, preços, condições de pagamento. Isso aqui vale, cara, isso aqui vale desde produto de pet shop, banho e tosa, a notebook, computador,
tênis, tá? Relógio. Eu mexi uma época com o pessoal de eletroeletrônicos de uma autorizada da Samsung aqui na região. Então, tudo isso está conectado, tá? Tanto para o pessoal que quer fazer aquisição, quanto o pessoal que quer fazer upgrade, tá? Eventualmente manutenções. Então, aqui a gente vai tender a comunicar benefícios, a gente vai tender a comunicar a região de atendimento, a gente vai tender a elucidar a experiência da solução, provas de quem já comprou e etc. Tudo que sirva para qualificar esse público, para falar que, cara, realmente a minha solução é melhor, para falar que, olha, a minha qualidade é melhor, a minha entrega é mais rápida, tá? Então aqui é trabalhar aspectos que promovam o nível de consciência, que direcionem a pessoa a de fato tomar ação, que é o quê? É a ação de compra, onde nós vamos entrar com a parte de comunicação de vendas, é onde nós vamos anunciar para o fundo do funil, as pessoas que estão mais quentes. E aqui a comunicação precisa ser brutalmente objetiva. Eu não quero que você me entenda mal aqui, todas as comunicações têm que ser objetivas, mas quando eu estou fazendo uma campanha de meta de conversão, de venda ou de aquisição de lead, tem que estar muito claro para a pessoa. É isso aqui que eu estou entregando, é essa a minha solução, é isso que eu espero que você faça e só. Talvez menos é mais. Uma página mais limpa, um formulário mais limpo. Claro que tem que levar em consideração as especificidades de cada negócio, tá? Mas os anúncios com foco em conversão tem que ser simples de entender, tá? E aí, enfim, vou colocar mais informações sobre isso aqui na sequência do material. E muito, muito importante, assim como a atração de topo de comunicação de massa, rasa, comunicações de qualificação, aqui entra a parte da famosa distribuição de conteúdo, muito específica para cada segmento, não vou entrar em detalhe aqui sobre isso. As ofertas claras e diretas, aquisição de lead ou vendas. A gente entra também na comunicação de recuperação de vendas, famoso remarketing, tá? O que eu vejo direto em consultorias? O pessoal tende a pegar a mesma comunicação do anúncio de vendas e bater de novo na mesma pessoa múltiplas vezes. Isso pode dar certo? Eventualmente sim. Só os números que a sua operação mostra que vão falar a verdade. O resto aqui é achismo e talvez um pouco mais de experiência que eu tenho. Mas, quando a gente fala de campanhas de remarketing, o foco dela é fazer o quê? Reduzir o custo de aquisição de cliente. Se você não sabe o que é CAC, por favor, dá um Google aí, você vai encontrar trilhões de informações sobre CAC, mas os anúncios de remarketing, os anúncios de recuperação é a redução do custo de aquisição de cliente. E aí pode ser muito importante que eu trabalhe um novo ângulo de comunicação. Porque se eu coloquei uma certa condição de oferta, eu levei a pessoa para minha página, mas ela não cadastrou, ela não comprou, é porque de alguma maneira aquela oferta não foi atrativa. Tudo bem, existem várias outras possibilidades da pessoa não ter tido a oportunidade de fazer aquilo naquele momento, a internet acabou, o celular descarregou, a mãe ligou, um monte de coisa que pode acontecer, sim, mas propor um novo ângulo, propor um incentivo diferente pode fazer com que você tenha uma taxa de conversão maior, tá? Então eu aconselho muito colocar um cupom diferente, colocar um brinde diferente, colocar um bônus diferente, uma comunicação diferente para que você realmente dê aquela injeção de energia para que a pessoa conclua a ação dela, belezinha? Então, o planejamento da comunicação ele precisa estar entre esses nuances de topo, meio e fundo, e isso aqui eventualmente aplica também para qualquer coisa. É claro que quanto mais caro for o que você vende, maior é o nível de sofisticação que a gente precisa imprimir, belezinha? Por que esse funil, por que a gente fala funil dinâmico? Por que utiliza-se esse termo? Porque existem pessoas aqui na internet, agora nesse exato momento, que estão comprando, que estão desistindo de comprar, que estão optando por outras soluções, que estão consumindo local ou online, e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então existem pessoas, obviamente a gente tem milhões e milhões de usuários na internet a cada segundo, existem pessoas que estão em diferentes estágios de consciência da sua solução e precisam de estímulos em pontos específicos. Então por isso que faz sentido a gente ter esse planejamento e segmentar essas comunicações de forma minimamente diferente, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui de muito relevante. Eu acho que eu vou trabalhar alguns pontos melhor aqui na parte de problemas e soluções práticas, tá? Enfim, vamos tocar o barco. Como distribuir a minha verba? Foi uma coisa que eu acho que eu comentei no início do vídeo. É impossível eu te dar uma receita de bolo. Por quê? Minimamente eu precisaria saber, a sua empresa acabou de nascer ou já se consolidou? Né? São cenários muito diferentes quando eu tenho uma empresa que está acabando de nascer, seja digital, seja local, tá? Enquanto essa empresa não tem minimamente ali 2 anos, fica tudo muito volátil, às vezes ainda está em curva
de pagamento de investimento, geralmente o fluxo de caixa não fecha, e aí tem várias outras coisas que eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas trabalhar uma empresa que minimamente já está consolidada, já tem ali alguns anos de ponto comercial, é totalmente diferente de trabalhar uma empresa que está começando do zero. Ou o lançamento de uma empresa, o lançamento de uma franquia, são estratégias bem diferentes. Depois eu precisaria saber quanto você tem para investir. Então, se você quer fazer consultoria ou se você presta serviços, é importante que você tenha isso em mente, e se você está buscando contratar profissionais, verifique, avalie se eles têm esse tipo de visão 360 sobre a sua necessidade. Por quê? Além de saber se a empresa está consolidada ou não, eu preciso saber quanto que ela tem para investir. Eu falo sobre isso múltiplas vezes com o pessoal, que a verba que nós temos disponíveis para anunciar vai demandar toda a organização e arquitetura das campanhas. Quantidade de fontes de tráfego, complexidade, variações de testes de público, número de conjuntos de anúncio e tudo mais que envolve, independentemente da fonte de tráfego onde você vai querer estar trabalhando, tá? Então a verba manda na arquitetura, a arquitetura manda na execução. Outra coisa, essa sua empresa, ela já tem algum tipo de produção de conteúdo? Ela trabalha rede social? Ela tem site? Ela não tem site? Ela tem pelo menos uma página de captura? Tem algum tipo de blog? Tem algum tipo de newsletter? Tudo isso também influencia, tá? E aí a gente precisa saber a natureza do produto ou do serviço e quantas etapas o cliente percorre. Lembra que eu comentei lá no início sobre essa questão do potencial cliente simplesmente deslizar entre essas etapas de consciência quando um produto de consumo comum e um produto de ticket barato, como uma camisa, como uma maquiagem simples, como um delivery. Tranquilinho? Então é normal do cliente deslizar isso aqui e percorrer o ciclo rapidamente. Em alguns casos, não, como compra de móveis, fazendas, bens de alto custo, veículos, lanchas, procedimentos estéticos de alto valor e etc. Tá? Então isso tudo aí vai depender. Belezinha, então o funil dinâmico é porque tudo acontece a todo momento, tudo junto, é meio caótico o sistema. Então se você tem campanhas que trabalham atração de público frio, engajamento e qualificação de público morno, uma campanhazinha de ofertas, campanhazinha é método de falar, né? Mas uma campanhazinha de oferta, de venda, de captura, conversão direto, comunicação clara, e tem ali uma estratégia de retargeting, remarketing, não vou entrar em detalhe, Felipe, mas retargeting é diferente e tal, vamos deixar passar. Mas é importante que nós tenhamos isso tudo ao mesmo tempo, porque as pessoas vão caminhando entre esses aspectos meio que de maneira automática. Se, por exemplo, você tem uma campanha de vendas, de conversão para um público de video view, de uma campanha de engajamento de 70%, isso vai para o pular automático. Então a pessoa ela meio que ela já cai daqui para cá, ela já vai ver um anúncio seu de oferta. E as coisas funcionam de maneira um pouco mais fluídica. Belezinha? Então vamos embora agora para a parte prática. Senão nós vamos ficar aqui muito tempo, vamos acelerar essa paradinha. Então, depois de ver várias coisas, investir muito dinheiro, conversar com muitas empresas, com muitas pessoas diferentes, em momentos diferentes, eu vi que, independentemente se a empresa investe muito pouquinho ou um pouquinho mais de verba, igual eu dei um exemplo de 40 mil reais mensais, uma única empresa, esses erros são muito comuns. Basicamente, quais são esses erros? Anúncio ruim, vídeo não tem legenda, o design está avacalhado, né? Não tem um mínimo de hierarquia ali no design, ou a música está utilizando, o anúncio está utilizando música com direitos autorais, isso dá problema, isso dá bloqueio, o pessoal aí já sabe, tá? Então geralmente é um anúncio muito ruim, um anúncio que, aqui eu até coloquei, a comunicação vazia, então vamos passar por lá. Pouca diversificação para testes, isso aqui é uma coisa que eu sofro, você provavelmente já sofreu, se você já contratou qualquer empresa que presta serviços de tráfego e aquisição de clientes online, e você já teve problema em produção de conteúdo, você sabe muito bem do que eu estou falando, que nós precisamos testar mídias diferentes, comunicações diferentes, ganchos diferentes, tá? Então, pouca diversificação de testes atrapalha muito os resultados, deixa os resultados mais escassos e mais caros. Então, nós temos que ter um planejamento, tem que ter uma pessoa aí, se não for um especialista, uma pessoa com mais experiência, você tem que ter pessoas diferentes, né? Buscar pessoas profissionais de comunicação, o pessoal de copy, talvez dependendo do contexto, o próprio social media vai ajudar, tá? Se for um gestor de tráfego mais experiente, ele também consegue ajudar, porque a gente vê muita coisa, a gente está na linha direta de operação e é cobrado, é natural que se cobre muito o resultado da gente. Então, geralmente, o gestor de tráfego, a gestora, tem que pular, né? E conhecer múltiplas coisas. Tá? Comunicação vazia. Tá. O que acontece? O que eu vejo muito? Primeiro, comunicações chatas e ineficientes, coisas que geralmente nós bloqueamos automaticamente ao ver. Tá? E comunicação vazia que, independentemente se você está vendendo um vaso de ornamentação para buquês de festa, buffets,
ou se você tem aí um restaurante onde você tem um prato para vender bacana, bonito, ou se você tem um tênis, um sapato, uma roupa, um veículo novamente, uma moto para vender, e você gera um material de muita qualidade, um material muito bonito, mas você não direciona, aquilo não fica claro que é uma oferta, não tem uma chamada para ação. O que pode acontecer é que a maioria das pessoas passem por aquilo e, nossa, que bacana, que roupinha de bebê bonita, nossa, que vaso, que ornamentação bacana, que buffet bonito, nossa, esse carro tá muito zero, olha que carro massa. E as pessoas continuam no fluxo delas, porque dependendo da sua comunicação, se for muito genérica, a pessoa não consegue diferenciar uma oferta de um conteúdo qualquer de rede social. Tá? Então tem que ser mais assertivo. Novamente, por mais que você esteja trabalhando uma comunicação de topo de funil, uma campanha de aquisição de base, de atração de gente, é preciso que você tenha um CTA de direcionamento. Tá? Outro problema, baixa correspondência entre anúncio e destino. Isso aqui é muito forte, ou seja, eu estou falando sobre uma coisa no meu anúncio, a pessoa interage e ela vai para uma página home, uma página genérica, uma comunicação genérica, ou ela simplesmente cai no WhatsApp. E aí a atendente não sabe qual móvel ela está falando, né? De qual peça de roupa, de qual artigo de decoração, de qual projeto de prevenção de incêndio, recuperação de estruturas, falando da parte de engenharia, projeto de painel solar. Então fica uma coisa quebrada. Tá? Então nós temos que sempre deixar a melhor experiência, a experiência mais clara e direta, o melhor evento de conexão, de correspondência entre comunicação de anúncio e destino. Uma coisa prática, que eu já falei para algumas pessoas, que aconteceu comigo, foi que uma empresa, um escritório de advocacia em São Paulo, que investia uma verba significativa, uns 15, 20 mil reais por mês, só em campanhas na rede de pesquisa do Google em São Paulo, eles estavam com baixa eficiência. Então, quando eu entrei no sistema deles, fui analisar as páginas, fui analisar a comunicação, os dados dos anúncios da rede de pesquisa, eu identifiquei que a campanha que mais performava para eles era uma campanha de direito da saúde, tá? E que a comunicação era genérica. Então, o que eles mais conseguiam fechar lá de contrato? Recusas de internação, reajustes abusivos e recusas de cobertura de medicamentos caros. Basicamente eram os 3 principais pontos de aquisição de cliente para eles lá. E o que acontece? As pessoas buscavam os anúncios, interagiam com os anúncios e caíam numa página muito genérica sobre direito da saúde. Tá? Então, de cara, qual foi a alteração mais simples, mais básica, mais direta, trouxe mais resultado? Separa tudo. O anúncio que fala sobre medicamento, fala só sobre medicamento, não cobertura. O anúncio que fala sobre reajuste abusivo é só isso e cai numa página que fala só sobre reajustes abusivos de plano de saúde. Recusa de internação é a mesma coisa. Então nós pegamos um mesmo nicho, o mesmo segmento, eles já tinham resultado, investiam muito dinheiro, mas com baixa ineficiência. É como se eles estivessem tentando acelerar o carro com o freio de mão puxado. Tá? Isso aqui é um dos possíveis exemplos práticos. Atendimento ruim, isso aqui infelizmente acontece muito, tá? A principal função do gestor de tráfego, a principal função do pessoal que trabalha com veiculação de anúncios é geração de oportunidade. Tudo bem que existe o público não qualificado, tudo bem que existe um monte de coisa, mas se você tiver um atendimento ruim, se você não tiver uma estrutura de follow-up, que é manter o ponto de contato com o cliente gerando valor, não é manter um ponto de contato chato. Olha, eu tô vendendo, me compra. Você lembrou que a gente estava negociando? Você vai comprar agora? Esse tipo de coisa, batendo sempre na mesma... o vendedor chato, tá? Isso geralmente não dá certo. Então, a pessoa, o escritório, o setor tem que ter um mínimo de noção de qualidade de atendimento, entender que o lead desqualificado, o lead curioso, ele é normal. Inclusive, a curiosidade foi o que a gente viu aqui em cima, né? A curiosidade, ela é um dos passos de desenvolvimento dentro do processo de decisão de compra. Então, o lead curioso, ele é normal, ele não é desqualificado, não. Tudo bem que ele pode ser, tá? Mas eu estou simplesmente trazendo novamente aqui para a discussão que talvez um melhor atendimento, uma estrutura de follow-up, de manutenção de cadência de contatos, gerando valor, mandando uma prova social, isso pode fazer toda a diferença, tá? Falta de alinhamento, isso aqui é muito comum. Eu dou o exemplo do balão d'água e do pobre. Então imagina que você está na sua cidade, você enche um balão de festa com água e você desce para a rua e arremessa esse balão d'água em alguém. A chance de você atingir um pobre é muito mais alta do que você atingir uma pessoa com poder alto de aquisição, né? Uma pessoa com poder de compra.
E isso é normal, e tá tudo bem, né? Quanto mais caro é o que você vende, mais difícil é, mais qualificação tem que ter, mais caro é o seu CPA, tá? E eventualmente, se for uma comunicação bem trabalhada, as pessoas que recebem até salário mínimo, elas estão sim fazendo aquisição, se bem que hoje em dia, né, enfim, questão de inflação, momento econômico não está favorável, mas as pessoas dividem, né? Quantas pessoas aí que recebem um salário mínimo que estão com iPhone, que estão com tênis de marca, tá? Então, assim, às vezes é uma questão de percepção de valor, de atendimento, de construção de oferta. Sim, uma pessoa que tem um poder aquisitivo um pouco menor, ela pode sim eventualmente comprar de você, comprar a sua solução, tá? Mas, um outro exemplo clássico aqui, vida real, é que, por exemplo, tem uma empresa que eu presto serviço que é da área de móveis planejados de alto padrão, área interna, área externa, piscinas, etc., que realmente é difícil de encontrar, porque não é qualquer pessoa que vai pagar 8, 15 mil reais num esticador, numa poltrona, num sofá, mas é porque é um material feito com fibras, com bambu, tecido é diferente, é importado, toda essa questão de consciência ambiental, tem uma outra comunicação. Então é claro que eu vou ter um custo para encontrar essa pessoa dentro da internet maior, tá? Do que um outro segmento. Por exemplo, se eu vendesse móveis convencionais. Então tudo isso aí está interligado. O outro aspecto é o seguinte, geralmente o pessoal tem muitos problemas de falta de filtro. Ou seja, tudo bem que o lead curioso é normal, tudo bem que é mais fácil acertar um pobre arremessando balão d'água do que uma pessoa com poder de compra, mas às vezes um volume muito alto de mensagens ele pode gerar um problema, né, de atendimento mesmo e sobrecarrega o comercial e às vezes dá BO, a gente tem que saber como resolver e possíveis alternativas. Então, sempre que a gente não tem um filtro e que o volume de contatos ele está sendo não trabalhado da melhor forma possível, é preciso que a gente coloque mais uma etapa no meio do caminho. Nesse ponto onde interagir com o anúncio e ir para o atendimento comercial está gerando um volume muito grande de pessoas e está com uma baixa taxa de conversão, a gente precisa agir. Então, geralmente, o que eu recomendo é colocar um ponto intermediário nisso. Nada melhor do que uma página de aterrissagem, uma landing page, uma página de captura, solicitando um cadastro, uma automação de atendimento, por exemplo, utilizando o ManyChat, utilizando AI, várias soluções agora no mercado, tá? Eventualmente você pode tentar colocar um preço na comunicação, colocar um preço no anúncio, ou seja, poxa, realmente eu sou mulher, eu tô naquele perfil desse cliente meu que eu acabei de dar o exemplo, e eu gostei muito daquele balanço, eu gostei muito daquela espreguiçadeira, mas eu tenho que entender que aquele é a partir de 8 mil reais. Então, se de fato eu vou entrar em contato, é porque de fato eu tenho um mínimo de intenção e poder de compra para poder estar fechando o negócio, tá? É claro que o volume de mensagens diminui muito, o custo de inicialização aumenta muito, mas é porque, novamente, eu estou buscando filtrar o pessoal. Um detalhe importante e prático aqui é o seguinte, essa questão de colocar muito preço, de deixar muito claro no anúncio que é uma oferta de venda direta, isso eu estou vendo aqui na prática que está tendendo a aumentar muito o custo por 1000 contas alcançadas e 1000 impressões, tá? Então, às vezes, é importante que a gente trabalhe outras comunicações, trabalhe a qualificação do público, né? Trabalhe outros pontos de contato, enfim, tudo que eu falei ali para cima em oportunidades, para que a gente evite essas comunicações muito diretas de oferta agressiva, principalmente se eu tiver verbas muito pequenininhas de investimento. Tá? Se eu for concorrer com múltiplas empresas num leilão concorrido, ou se eu estiver me posicionando dentro do varejo, se eu tiver R$ 50 por dia com um anúncio muito agressivo, né? Pode ser que a gente não tenha resultados, mas cada caso é um caso, vale a análise. Belezinha? Outro ponto que eu vejo que é um erro muito, muito comum é ou saturação de comunicação ou viagem na maionese de microverba. Vamos lá, rapidamente. Saturação de comunicação é o seguinte, teve uma época que eu prestei serviço para uma empresa, eu comecei executando o serviço, depois a gente foi para consultoria, depois, enfim, a gente rompeu o laço, porque o pessoal foi pegando o jeito lá e realmente não foi necessário mais manter o vínculo. Mas basicamente o que acontecia? Eles investiam um valor alto por mês, alto assim, né? 30 mil reais, 35 mil reais por mês de anúncio. E o que acontece? Eles encontravam um anúncio bom de vendas, era ali um produto que ensinava as pessoas a emagrecer e ganhar tonificação muscular, um pessoal do Rio de Janeiro, com exercícios em casa. Ou então, se você tivesse academia, show de bola, como bônus eles colocavam lá umas orientações nutricionais, né? Para acelerar o processo da pessoa de obter o resultado, alcançar a promessa. Então, eles encontravam um anúncio muito, muito bom, e aí colocavam muito dinheiro no anúncio, o anúncio performava, ele começava a morrer.
começavam a morrer. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Enfim, tinha uma desorganização lá em alguns aspectos. E aí o que acontece? Eles encontravam um outro anúncio, começavam a vender um pouquinho. Eles iam pondo dinheiro, acelerava, vendia muito, depois caía bruscamente de novo. Então eles ficavam num dente de serra de performance. E uma das coisas que a gente viu lá é justamente distribuir a estratégia, compreendendo o funil dinâmico, né? Deixando uma parte de verba para atração de público frio, público novo, isso aqui é oxigênio, tá? Isso aqui é pulmão para o negócio. Sempre trabalhar qualificações, sempre trabalhar anúncios de venda e sempre buscar métodos de recuperação. E a questão dos anúncios de venda e dos anúncios de qualificação, é importante a gente analisar que sempre a gente tem que estar encontrando um anúncio com uma taxa de conversão melhor, para que a gente sempre vá alterando, renovando os anúncios da linha de frente de vendas e, eventualmente, alguns anúncios que vão estar se destacando aqui na parte de qualificação, de escalada de consciência, eles podem sim virar anúncios de linha de frente para conversão, tá? Então, basicamente foi isso. A gente reorganizou a estrutura, distribuiu um pouco mais as verbas e aí eles começaram a ter menos essa diferenciação entre picos e vales de vendas foi suavizando, até que a gente entrou mais ou menos ali no platô, foi trabalhando algumas ofertas, aí eles foram melhorando o faturamento e a operação foi ficando cada vez mais sadia, tá? Então é lembrar que anúncios morrem, campanhas morrem, ofertas morrem, e eu preciso sempre estar testando coisas novas, tá? E a viagem na maionese aqui, com o pessoal de negócio local, geralmente, né, é o quê? Eu tenho uma microverba, eu tenho R$10 por dia em anúncio, eu tenho R$20 por dia, até R$50 por dia é pouco dinheiro para anúncio online, tá? E aqui falando que eu estou comprando tráfego numa plataforma só, numa fonte de tráfego só. Então, às vezes o pessoal que trabalha com um negócio local, falando da minha experiência, eles ficam tentando ter uma estrutura muito complexa com uma verba muito pequenininha. Aí você dilui muito a sua verba, você vai estar rodando anúncio com R$10 por dia, com R$7 por dia, né, que é o preço de $1, falando da Meta Facebook, por exemplo, ou até mesmo do Google. O Google também permite que a gente rode algumas campanhas lá com R$10 por dia. E aí fica muito ruim, porque você tem uma velocidade de compra de dados muito baixa, a ferramenta te limita muito na exibição de leilão. Então, assim, se você tem um negócio local, um atendimento com uma verba muito pequenininha, foca em construção de oferta e foca numa campanha só, até que você consiga fazer com que o dinheiro volte no fluxo de caixa, os negócios vão acontecendo, você vai ter mais margem para trabalhar, e aí sim você pode ir deixando a sua estrutura gradativamente mais sofisticada, tá bom? Outro ponto que eu vejo o pessoal não tem muita noção. Aqui é claro que eu estou falando para quem precisa levar o potencial cliente para fora das plataformas. Mas a parte de atribuições, origem de UTMs, marcação de eventos, planos de mensuração, Web Analytics, né? Coloquei esse aqui por último, porque, enfim, algumas alterações aqui para cima podem surtir mais efeitos diretos de conversão do que esse último aqui, mas a gente tem que entender que o número de anunciantes ele vai só subir, cada vez vai ter mais concorrência, as estratégias precisam ser mais sofisticadas, então eventualmente eu preciso ter uma inteligência de negócio melhor, precisa uma marcação melhor, uma atribuição melhor, e eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas Web Analytics, tracking, API de conversões, tudo isso entra aqui, belezinha? Então esses são os principais problemas que eu vejo em empresas de diferente porte, diferentes tamanhos, né, diferentes volumes de investimento, talvez até com múltiplos departamentos que trabalham juntos, uma empresa grande, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, que eu já trabalhei também, tá? A gente vê isso aqui com recorrência, tá? Provavelmente você deve ter se identificado aí com algum aspecto. E aqui, orientações práticas para bons resultados. Vamos lá. Primeiro, eu sempre falo isso, eu sempre reforço isso, eu vou continuar falando, provavelmente até o fim, ou pelo menos o tempo que eu continuar nesse mercado aí de vendas e aquisição de clientes pela internet. Benchmarking. Benchmarking, novamente, assim como eu orientei sobre o CAC, sobre o custo de aquisição de cliente, benchmarking nada mais é do que uma análise estratégica da sua concorrência. Então, observar o que as pessoas estão fazendo, como elas estão ofertando, o que elas estão ofertando, né? A estratégia de comunicação, se elas trabalham em e-mail marketing, se elas trabalham em rede de pesquisa, os seus concorrentes locais, será que eles produzem conteúdo só para o Instagram? Será que o pessoal está começando a trabalhar no TikTok? Né, verificar ali como que está o ecossistema, como está sendo trabalhado, para você aproveitar o que você consegue adaptar para a sua estratégia. Porque quando você faz benchmarking numa empresa que está num próximo nível, no nível que você quer chegar, talvez lá tem pessoas que são especialistas só em comunicação, tem pessoas que estão lá trabalhando só com tráfego e dados, tem pessoas que estão trabalhando ali só com edição de vídeos. Então quando você vê aquilo ali,
você sabe que tem um volume de investimento muito maior do que talvez você conseguiria arcar, mas são dados públicos, nada impede que você visualize aquilo e faça uma adaptação, obviamente, dentro da sua condição, tá? Mas análise de concorrência para verificar pontos de teste, pontos de melhoria, para redução de carga de energia mental, como eu vou fazer, que vídeo que eu vou gravar, como que eu monto a minha linha editorial. Não posso nem entrar em linha editorial aqui, mas faça benchmarking sempre, tá? Defina o estágio da sua comunicação. E, obviamente, vai depender do nicho, do segmento de mercado que você vai estar trabalhando. Mas lembre-se, o anúncio de topo de atração, ele é genérico, ele é popular. O anúncio de engajamento, ele trabalha diferentes desejos, necessidades, frustrações, expectativas, dores, tudo num aspecto de gerar valor, qualificar, tá? Direcionar o usuário aí para suas iscas digitais, para seu newsletter, para cadastro, para que você consiga ir trabalhando e apontar esse cliente para receber um anúncio direto de vendas. Mostre algo interessante primeiro, isso aqui é uma coisa que eu vejo pouca gente fazendo na maioria das plataformas, mas é um movimento que eu vi que ele veio muito do TikTok, que basicamente se eu tenho um vídeo ali de 1 minuto, de 2 minutos, de 45 segundos, o pessoal pega o take principal do vídeo, aquele momento de virada, aquele momento ali que realmente é o ponto-chave, ali é onde dá a polêmica. O pessoal pega esses segundos do vídeo que está em algum momento, né, da sequência de eventos do vídeo, e traz aquilo para o início, para os primeiros 3, 5 segundos. Mostra aquele take polêmico, impactante, etc. E depois roda o vídeo normal, tá? Então isso aumenta muito a taxa de engajamento, a taxa de retenção, watch time dos anúncios de vídeo, tá? Pense em diferentes formatos, que eu vejo muito também. Às vezes o pessoal, mesmo o pessoal que tem câmera profissional, que tem infraestrutura para gravar os vídeos, tá? O pessoal esquece que depois a gente vai precisar pegar aquele conteúdo audiovisual e colocar ele em posicionamentos diferentes. Quando a gente fala de posicionamentos diferentes, eu estou falando de formatos de tela, de window ports diferentes. Eu estou falando de locais onde eu vou estar comprando a publicidade que vai ter tamanhos disponíveis diferentes para alocar aquela mídia. Então, às vezes a pessoa faz uma gravação de um vídeo, por exemplo, onde, a hora que a gente vai trabalhar, eu não faço isso mais, mas eu já fiz, onde a gente vai trabalhar ali as alterações de formato do quadrado pro vertical, pro horizontal, do 4 para 5, às vezes corta a legenda, às vezes a pessoa fica com um rosto muito grande, às vezes, enfim, tá? Dá problema. Então, a gente sempre precisa de pensar em, se for um anúncio e vídeo, ajustar o enquadramento direito para que eu possa trabalhar diferentes posicionamentos, lembrando que quanto mais livre eu deixar a plataforma para trabalhar para mim, testando posicionamentos diferentes, geralmente ela consegue me entregar mais resultados com custo melhor. Tá? Então é importante a gente ter essa flexibilidade. Depois, conte uma história interessante, que é a parte de storytelling. Isso aqui dá outro assunto, não vou entrar em detalhes aqui, mas as pessoas, nós viemos desse contexto de histórias. E por mais que você fale assim, Felipe, beleza, se eu fosse do ramo de psicologia, se eu fosse do ramo de neurociência, se eu fosse do ramo de curso online, de inglês, de geografia, dessas coisas eu conseguiria contar uma história. Poxa, eu tenho uma hamburgueria, poxa, eu tenho um escritório de contabilidade, como que eu vou contar uma história? Muito simples, como que você ajudou um cliente num processo contábil que ele estava com alta necessidade? Talvez tu pode pegar um depoimento do cliente, talvez ele não vai querer se expor, mas você vai conseguir montar uma história em cima disso. Como estava, como nos conheceu, como nós propomos, trabalhamos juntos e o cliente no outro lado. Ou eu tenho uma hamburgueria, eu tenho uma pizzaria. Poxa, pega o momento ali de desenvolvimento da massa, de preparo do pão, o processo de fabricação daquele prato. Quantos e quantos canais e perfis no Instagram tem sobre culinária que é só o pessoal montando o prato e a mão, e a pessoa abre o prato e não sei o que, né? Então isso gera uma interação muito grande, tá? Basicamente, por mais que não tenha ninguém que não conte uma história de uma pessoa, a história no contexto que eu estou propondo é uma sequência de eventos com início, meio e fim. Então o preparo de um hambúrguer é contar uma história, tá? E isso vale muito. Vamos seguir. Use vida real com problemas reais. Eu vejo que, aqui eu falo por mim, mas é o que eu converso com outras pessoas, eu vejo que o feedback é mais ou menos o mesmo, que as pessoas estão com o balelômetro, né, muito ligado, que é o quê? Promessas muito fáceis, promessas de dinheiro muito fáceis. Então, quando a gente opta, e tem que ver se faz sentido para você ou para o seu cliente, usar exemplos de vida real gera uma conexão muito bacana. Por exemplo, tem uma cliente minha da parte de cosméticos que esses dias ela compartilhou um vídeo com a gente, onde eram
mulheres, assim, com um semblante estressado mesmo, acordando cedo, pegando condução pública, mexendo com a criancinha neonata, né? Talvez ali trabalho o dia inteiro, tem que chegar, tem que cuidar de casa. Então, era um vídeo de trabalho para atração de público, topo de funil, né? E aumento de base. E tinha todos esses takes iniciais de mulheres reais em condições desafiadoras, reais. Então isso conectou muito bem, foi uma ideia genial lá do produtor de conteúdo dela. Então, busque problemas reais, comunicações reais, tá? Outro ponto, veja os anúncios como compra de dados. Isso aqui é muito, muito importante. Às vezes até mesmo o gestor vai pegar uma conta nova de um outro cliente que já estava anunciando, por exemplo, seja por conta própria, seja por outra empresa, e às vezes tem um histórico lá, tem outras campanhas que já rodaram, tem números que podem ser lidos, tem possíveis oportunidades que podem ser coletadas daqueles dados que já foram comprados. Então, veja os anúncios como compra de dados, né? Não tem mágica, eu até coloquei, se tivesse mágica eu nem tava aqui, né? Mesmo o pessoal aí que roda milhões e milhões pela internet, como por exemplo o Finch, o Thiago Finch, você deve ouvir falar nele, ele mesmo que roda milhões e milhões e Ferraris e mansões e tal, o cara continua na internet ensinando as pessoas e tal, então porque é uma fonte de renda. Obviamente ele existe uma ambição, então não vou entrar nesse aspecto, mas se tivesse uma fórmula mágica de propor as coisas, poxa, eu mesmo tava ficando milionário para mim. Entende? Então, veja como compra de dados. Os números não mentem. Quando um anúncio é impresso, por mais que ninguém interaja com ele, ele gera números dentro dos gerenciadores. Quando alguém interage, quando alguém engaja, quando alguém é redirecionado para um link, quando alguém consegue do redirecionamento carregar a página de destino, quando a pessoa dá um scroll na página, reproduz um vídeo que está embedado na página, quando ela vai para um botão de chat, quando ela inicia uma compra, quando ela adiciona um produto ao carrinho, tudo isso são dados, esses dados precisam ser analisados para que a gente entenda os gaps, aonde estão os pontos de falha e consiga então propor soluções. Belezinha? As soluções podem sim estar nos anúncios, mas às vezes elas estão em outros lugares. Mas analisando os dados, você tem muito mais capacidade técnica de resolver o problema. Beleza. Agora é o seguinte, para a gente já estar finalizando, sobre boas práticas para anúncios. Trabalhe ângulos diferentes. Pessoas compram as mesmas soluções por problemas diferentes. Exemplo prático, né? Linha de cosméticos. A mulher pode estar interessada em reconquistar o parceiro, o namorado, o marido. Ela pode estar interessada em gerar desejo no potencial parceiro, que ainda não é parceiro dela. Ela pode estar interessada em autocuidado, ela pode estar interessada em autoconfiança. Em autoconfiança, ela pode estar interessada em bem-estar. Só dela para ela mesma, um momento de paz ali, de reflexão, de relaxamento em casa, entende? Então o produto é o mesmo. Você tem uma fragrância, você tem uma vela aromática, você tem sei lá, um produto qualquer da área de beleza. A questão de perda de peso é a mesma coisa. A pessoa talvez ela vai querer emagrecer por questão de saúde, orientação médica, por questão de, sei lá, não se sentir mais sexy, atrativa, por uma questão talvez de concurso público. Tem gente que precisa emagrecer porque quer fazer um concurso público. E tem lá os exames de preparamento físico, a pessoa tem que passar por aquilo se ela quer, né, garantir a vaga dela no concurso. Então, do mesmo jeito do cosmético, do mesmo jeito do produto de beleza, do emagrecimento, talvez da compra de um carro. Tem pessoas que vão comprar carros por necessidades diferentes. É para a empresa? É para mim? Eu gosto de esportivo? Poxa, eu tô preocupado com a minha família? Não, eu sou solteirão, quero um carro potente. Então, talvez o objeto, o carro, ele é o mesmo dentro da concessionária. Mas trabalhar aspectos diferentes faz com que pessoas diferentes tenham uma atenção diferente para aquela publicidade. E aí, eventualmente, com você trabalhando ângulos diferentes, você consegue varrer uma maior quantidade de usuários dentro das matrizes de comportamento e você pode sim ter uma redução de CPM, por exemplo. Belezinha? Vejo o pessoal, às vezes, não explorar isso aqui direito, que é o quê? Poxa, o que você vende? O seu produto dá para vestir? Dá para calçar? Dá para deitar em cima dele um colchão? Dá para jogar com ele? Dá para comer o produto? Né? Dá para dirigir o produto, velocidade, moto, carro, kart, dá para pegar esse produto, uma carteira, uma bolsa, tá? Então, anúncios que trabalham principalmente no aspecto de elevação do nível de consciência, os anúncios para o público interessado, pesquisador, esses anúncios de experimentação, eles geram desejo, isso contribui para que gerem mais conversões, tá? Anúncios de certo ou errado, né? Se você trabalha com etiqueta, com moda, se você trabalha com, sei lá, eu tenho insônia, mas eu faço isso aqui antes de dormir, isso atrapalha ou melhora? Há anúncios de direito, eu sei que existe toda uma questão de protocolos de organização da ordem dos advogados, assim como tem o pessoal
que trabalha com medicina, então a gente tem que estar atento nesses detalhes, obviamente, mas eu tenho certeza que você já viu uma nutricionista, ou um advogado, ou um contador na internet, com vídeos com milhares e milhares de visualizações, respondendo dúvidas do pessoal, com caixinha de pergunta, por exemplo. Então, esses tipos de caixinha de pergunta, eles também podem ser utilizados como anúncios, tanto para atração, quanto para desenvolvimento de consciência, e numa sequência de comunicação, por exemplo, de stories, dá para você mesclar uma linha de aumento de consciência com um anúncio de oferta. Né? O Leandro Ladeira fala muito sobre isso, tá? Depoimentos reais, isso aqui é uma coisa que eu vejo da seguinte maneira, e eu preciso comentar porque talvez ajude alguém. Eu trabalhei por um tempo dentro da Orkana como freelancer, né, buscando oportunidades, ajudando pessoas e tal, e eu via muitas e muitas vezes algum anúncio ou outro sobre depoimentos falsos, ou seja, eu estou vendendo um produto aqui, ou eu sou um afiliado e tal, e eu compro depoimentos falsos, utilizações falsas de um produto, e eu coloco isso na minha página de vendas. Mas o que acontece? Qual que é o pequeno detalhe? Né? Nós temos uma ampla parte da nossa comunicação que não é verbal. Então, às vezes, eu vejo um produto, ele me interessa, eu vou para a página do produto, eu tô ali, cara, eu quero comprar isso, é para mim, é agora. E aí, a hora que eu começo a ver os depoimentos, que eu vejo numa linguagem não verbal, que aquilo é uma mentira, que a pessoa nunca usou aquilo, que aquilo não é legítimo, às vezes, mesmo que a pessoa não saiba, ela perde o tesão, ela perde a vontade, ela não vai comprar, tá? Então, depoimentos sempre reais. Né? É sempre mais importante alguém falando bem do seu produto, da sua solução, do que você mesmo. A nossa opinião é bem suspeita, tá? Comparativo, anúncio de remarketing, né? Ou seja, teve uma cliente que eu fiz uma consultoria onde ela comprou uma franquia de calçados de origem natural, orgânica, não tinha nada de origem animal, então eram sandálias, eram tênis, eram chinelos, tudo com brotos, com tecidos, com fibras e tudo mais. E eventualmente sim, para um público que valoriza essa parte, você pode usar uma estratégia de remarketing falando da origem daquele produto, falando do impacto ambiental, falando sobre a exclusividade de utilização, enfim, tá? Comparando ou você e o concorrente ou como é a vida dela com e sem a sua solução. Ou seja, poxa, o quanto é difícil você fazer uma declaração de imposto de renda, por mais que seja de MEI, se esse não é a sua praia, você não trabalha com contabilidade, você trabalha com isso, com aquilo, você é muito bom nisso ou aquilo. Então, por mais que você seja MEI, eu como contador, eu quero fazer sua declaração de imposto de renda por um custo irrisório e eu trabalho a minha oferta, tá? Então, tanto os comparativos podem ser feitos quanto opções entre você e concorrência, tanto quanto também o quão é difícil ou não, como é a vida dessa pessoa com ou sem a sua solução. Antes e depois, é claro que a gente tem que ter muitos cuidados aí sobre antes e depois com humanos, tá? Geralmente quando faz muito sentido para a empresa trabalhar com antes e depois, eu recomendo que seja feito em formato de vídeo, com transições sutis, jamais usar aquelas fotos com o meio cortado, antes e depois, né, do procedimento labial e tal, ou de procedimento de calvície. Isso gera bloqueio, não vou entrar em detalhe aqui, muita informação, o vídeo fica muito extenso. Outro tipo de abordagem, de ângulos de comunicação, de estratégias de desenvolvimento de anúncios, trabalhar ultradirecionamento, que é o que? Você de Belo Horizonte, você do bairro Tananã, né? Você do Jabor, você que mora nesse local, tá? Isso aqui serve muito para pessoas que estão anunciando principalmente em cidades de grande porte, capital, tá? Ou seja, eu abri um salão de beleza, eu abri um comércio, ou seja, cupom disponível para você que está na região da praia tal, tá? Funciona muito bem. Hábitos. Isso aqui está conectado com muita coisa. Vamos supor que você vende alguma coisa e que roer unhas é um hábito. Levar uma garrafinha de água e ficar bebendo água de madrugada é um hábito que indica que uma pessoa tem um problema, que você tem uma solução para aquilo. Né? Hábitos, ultra segmentações, jamais fala nada sobre gênero, sobre sexo, sobre identidade, sobre identidade de gênero, sobre religião, preferência, nada disso, porque você vai tomar um bloqueio pesado. Não faça isso. Né? Na dúvida, muito cuidado sobre ultradirecionamento. Oportunidade genuína. A gente escuta muito, hoje em dia tudo é imperdível, tudo é exclusivo, tudo é único. Mas se você tem realmente um ticket
um cupom de desconto muito expressivo, você quer queimar estoque, se aquilo é genuíno, coloque. Se você eventualmente quer favorecer a venda de um procedimento de estética com um peeling e ganha uma massagem ou ganha uma sobrancelha, né, para formar uma oferta ali atrativa, para levar gente para o seu ponto comercial, não necessariamente para fazer lucro de imediato, mas para fazer giro de caixa, para fazer com que as pessoas, né, se interessem e movimentem o seu comércio com uma oportunidade genuína, utilize, tá? Bônus pode ser qualquer coisa, pode ser físico, pode ser digital, mas coisas que eventualmente você pode embutir ou não no seu preço de venda, mas que deem a percepção para o cliente que ele vai estar levando aquilo gratuitamente. Frete grátis, etc. Belezinha? Então, muita coisa aí, muitas possibilidades. E você pode pegar isso aqui, e pode pegar o seu projeto, o seu segmento, e colocar lá no ChatGPT, enfim, dá pra fazer um monte de coisa, certinho? Estamos concluindo. Faça otimizações com ao menos 7 dias. O que eu também vejo muito na prática às vezes a pessoa veicula o anúncio começa a rodar, e aí a pessoa não tem resultado em 2 dias, ela está desesperada. E não é assim que funciona, principalmente se você está investindo muito pouquinho, né? R$ 50 por dia ali, ou menos, tá? O sistema precisa de tempo, ele precisa executar os testes de rotina, rodar os posicionamentos, testar os públicos. Por isso que a gente fala, por isso que a gente comenta sobre fase de aprendizagem. Basicamente é isso, o sistema está testando combinações para ver minimamente o que se enquadra na sua oferta, com as condições de leilão, com as matrizes de comportamento do sistema, tá? Então é uma época instável, por isso que a gente fala que é a fase de aprendizagem, tá? E aí eu até coloquei aqui os cifrões para você sempre lembrar que as otimizações, o volume de inspeção das suas campanhas vai sempre depender da quantidade de dinheiro que você está colocando. É mais ou menos como pilotar um carro, muito devagarzinho, rápido e com alta velocidade. Né? Em alta velocidade, por exemplo, você não pode ver um buraco, você talvez passa desapercebido por algum tipo de animal, por algum tipo de situação, que pode fazer com que você tenha um acidente grave. Tá? Então, quanto menos verba, você pode ter uma janela de inspeção maior, mas busque trabalhar aí os 7 dias, geralmente é a janela de atribuição normal das fontes de tráfego pago. Tá? É claro que se você tem lá um CPA de captura de lead, se você tem um CPA de vendas e você começou a rodar campanha com um orçamento médio, você tem um histórico de dados retroativo e você vê lá que você pode no máximo vender com um CPA de 50 e você começa a fazer vendas ou nem faz com CPA de 80, 110, né? Estoura ali o seu teto de planejamento com margem de segurança. É claro que você tem que intervir e tem que parar, tá? Mas fique tranquilo, né? As coisas boas levam tempo. E uma coisa que também eu vejo que poucas pessoas fazem é buscar a visão de outras pessoas sobre aquilo que ela produziu no formato de anúncio. Né? Nós temos essa percepção de tudo que a gente produz é genial, tudo que a gente faz é magnífico. Geralmente você fica voltando nos seus stories que você publicou e fica revendo múltiplas vezes. Nossa, como eu sou genial e diferenciado. E às vezes não. Às vezes a percepção que as outras pessoas têm é diferente. Então, se possível, dentro do seu departamento, com um colega de trabalho, com, sei lá, um parente seu, né? Pegue esse anúncio com esse objetivo dentro dos níveis de consciência que a gente viu, dentro dos estágios de compra, do funil de consciência, tudo isso que eu falei até aqui, e apresente para uma pessoa. Claro que o ideal é que ela seja minimamente ali compatível com o seu público-alvo, mas veja o que ela vai te falar sobre aquilo. Tranquilinho? Né? Lembra que tem que ser uma comunicação clara. Lembra que o que você está transmitindo como oferta, como intenção, como subscribe, como follow, como tudo isso outro mais, como cadastro, esteja claro, esteja com valor, esteja fugindo do que todo mundo fala, do que é chato, tá? E nada melhor do que um outro olho sobre isso, tá? E aí, é claro que o pessoal vai me perguntar, Felipe, mas aí você comentou sobre os problemas de tracking, de análise e atribuição de dados, Web Analytics, e por que você não colocou nas boas práticas a parte de tracking, de rastreamento avançado, de APIs e tal, não é uma boa prática, como assim não estou te entendendo? E a grande verdade é que tracking, API e Web Analytics é sim fundamental se você estiver trabalhando com e-commerce, com infoprodutos, onde as vendas são transacionais por gateways, por sistemas, e aí realmente é campanha de vendas porque vai ter atribuição e pode ter webhook com valor transacional, com moeda, com data e hora e etc, etc. É sim extremamente importante que você tenha um trabalho com dados, tá? Mas, se você é lanchonete, serviços, escritório, contabilidade, salão, e tudo isso mais onde a pessoa tende a precisar ir no seu comércio ou pedir um delivery de uma entrega local e etc., todos esses anúncios, todos
todas essas outras recomendações que eu passei pro benchmarking, defina o estágio da comunicação, mostre algo interessante, conte uma história, use um exemplo de vida real, uma transformação, né? Tudo isso, gente, não é só para infoproduto, tudo isso pode ser muito bem adaptado para o seu negócio. Seja e-commerce, seja varejo, seja negócio local, seja serviços, seja consultoria, seja high ticket, tudo o que eu falei aqui é possível de ser utilizado e implementado e pode sim trazer bons resultados, tá? Mas, tirando esses casos de vendas transacionais por tecnologia, por gateways, que sim, aí é fundamental que você esteja trabalhando com uma parte de tecnologia e de preferência um profissional que tenha o mínimo de experiência e consiga te prover um bom serviço, esses 10 passos aqui, eles com certeza vão te ajudar a ter anúncios cada vez melhores. Belezinha? É isso. Eu vou deixar o arquivo aqui disponível, vou fechar o vídeo, deixa eu ver quanto tempo deu. Poxa, 1 hora de vídeo. Caracas. É isso aí, espero que tenha sido útil. E a gente se fala. Até mais.